meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. A graça e a paz, meu amado irmão. Que alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você, meditar na palavra de Deus, porque realmente eu creio que esse é o melhor alimento que nós podemos ter, que vivifica a nossa alma, que realmente vivifica também o nosso espírito e ainda tem o poder de vivificar os nossos corpos. Amém? Então eu gostaria realmente que você, nesse momento, com a sua família, você acalmasse seu coração e você realmente pudesse abrir o seu coração para que a palavra de Deus encontre lugar em você, encontre lugar em mim e possa trazer restauração, transformação, mudança e edificação para a nossa vida. Amém? Vamos orar. Querido Pai, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Te somos muito gratos pelo amor e favor do Senhor. Obrigado porque temos mais uma oportunidade nesta noite de cultuarmos a Ti, de adorarmos ao Senhor. Engrandecido, exaltado é o Teu nome, Pai. Que realmente nas nossas vidas o Teu nome seja adorado. Que através, ó Pai, da nossa caminhada, que através, ó Pai, do nosso testemunho, o Seu nome seja adorado, seja engrandecido. Senhor, fala conosco nessa noite, traz paz, a paz Shalom para as nossas vidas. E que realmente, Pai, tenhamos uma semana feliz, edificada, e o que o Senhor falar conosco hoje possa ser colocado em prática nas nossas vidas. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar essa ministração, esse tempo de meditação da palavra, te fazendo uma pergunta.
O que é impossível para Deus? Você crê que para Deus nada é impossível? Você realmente tem vivido isso? Isso tem sido a base da sua fé, da sua vida, né? E eu gostaria que você meditasse comigo no texto de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Jesus nos traz uma grande e maravilhosa lição a respeito disso. Eu gosto muito de falar e de meditar a respeito de fé, irmãos, porque a fé, eu gosto de dizer que é uma porção, um exercício, um remédio ou uma vacina que nós devemos tomar todos os dias. A Bíblia fala em diversos lugares, e Jesus falou que pela fé nós realmente viveríamos as coisas de Deus, que o justo viverá pela fé, a palavra de Deus nos diz isso. E eu e você precisamos entender que fé é algo, irmãos, que tem que estar constantemente nas nossas vidas. E aí a pergunta que eu também quero te fazer, a primeira pergunta foi: o que você realmente acha que é impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus? E eu já te respondo: não, não há nada impossível para Deus. Mas, baseado também nessa pergunta e nessa resposta, eu quero te fazer o seguinte questionamento, e para que você pense e medite. Deus tem sido a sua primeira ou a sua última escolha? Deus tem sido a sua primeira opção ou a sua última opção? Quando uma circunstância chega na sua vida, quem você tem buscado primeiro? A solução humana, as opções humanas, as opções que você pode mesmo fazer, ou você tem buscado Deus? Ou Deus tem sido logo a sua primeira opção, antes de você até mesmo pensar em outras atitudes, outras ações, ou até mesmo outras soluções? Deus tem sido a sua primeira solução. Vamos ler o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14, do 14 ao 21. Ao cume da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terríveis convulsões, e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Então Jesus suspirou: mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter que passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse, e o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: por que não pudemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério. Resposta de Jesus para os discípulos. Os discípulos perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: porque vocês ainda não levam Deus a sério. Foi a resposta de Jesus para eles. A verdade é simples. A verdade simples é que, se vocês tiverem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem fazer, enfrentar. Que coisa linda, irmãos, essa lição de Jesus. Não há nada que nós não possamos vencer, enfrentar. Essa canção que nós ouvimos no louvor fala sobre isso, né? Nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Ele nunca perdeu e nunca vai perder, nunca falhou, nunca falhará. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. E eu creio nisso, e você crê nisso. Então esse fato aqui, irmãos, bíblico, nos conta a história de um rapaz que desde criança, em outra versão, lá no livro de Mateus, fala a respeito, não outra versão, no livro de Mateus, conta um pouco mais detalhado e fala que desde pequeno ele sofria com essas coisas. E o pai ali, irmãos, imagina que aflição, que situação difícil aquele pai enfrentou durante anos, aquele filho sendo atormentado. E não tem coisa pior para um pai do que ver seu filho sofrendo. E também aquele rapaz sofrendo aquelas coisas durante anos.
Mas eis, irmãos, que um dia ele encontrou Jesus. Eu gosto muito disso. Um dia ele encontrou Jesus e de repente tudo mudou. Jesus apenas com uma palavra expulsa aquele demônio. Jesus apenas com uma palavra declara cura aquele rapaz e ele imediatamente fica bem, fica curado. E os discípulos ficam maravilhados, porque eles tentaram, mas não conseguiram. E Jesus os repreende, os ensina dizendo: olha, vocês ainda não entenderam verdadeiramente o poder de Deus. Vocês ainda não estão levando Deus a sério. Deus ainda não se tornou a primeira opção de vocês. Porque se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês não vão somente fazer isso, vocês vão até coisas absurdas à mente humana. Dizer a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e isso vos será feito. Irmãos, que coisa linda. Eu creio, queridos, que quando a palavra de Deus está enxertada em nós e nós damos o lugar que ela merece nas nossas vidas, o primeiro lugar, irmãos, nada é impossível para mim e para você. Nada é impossível para mim e para você. Quantas bênçãos você pode contar, quantos milagres você presenciou, você viveu de livramento, de cuidado de Deus na sua vida? E a minha pergunta é: você tem trazido essas coisas à sua memória, você tem declarado essas coisas? Ou na primeira circunstância que surge na sua vida, você logo se desespera? E eu sei, irmãos, é natural que a nossa alma grite. Mas, irmãos, eu e você temos domínio sobre a nossa alma, domínio sobre o nosso corpo. E eu e você somos cidadãos espirituais, somos pessoas espirituais, irmãos. Nascemos de novo. Então, irmãos, para mim e para você, a fé tem que ser realmente a nossa linguagem, tem que ser a nossa primeira busca, tem que realmente, irmãos, ser a nossa primeira ação. Devemos ser conhecidos, irmãos, por pessoas de fé que creem. Eu gosto de contar situações, irmãos, que acontecem na minha vida para que possa edificar a sua fé. Essa semana, treinando, eu sofri uma lesão no joelho e no primeiro momento, com sangue quente ainda, eu senti a lesão, eu senti o machucado, mas ainda não me pareceu tão sério. Mas logo quando cheguei em casa e o sangue esfriou, irmãos, eu não conseguia praticamente andar. E no finalzinho da tarde eu fui descansar um pouco para ver se aquela dor passava. E quando eu acordei, irmãos, a dor estava pior. Eu quase não consegui levantar da cama. E então, irmãos, eu comecei a orar, eu comecei a declarar aquilo que eu creio: saúde divina. Saúde divina. Veio na minha cabeça ir ao médico, veio na minha cabeça diversas soluções. Mas, irmãos, eu e você temos Deus como nossa primeira e última opção. O alfa e o ômega. Primeira e última escolha, irmãos. Então eu comecei a orar, eu comecei a declarar, impus as mãos sobre os meus joelhos e comecei a declarar: eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, eu creio, dor, vai embora. Irmãos, eu gosto de louvar a Deus cada vez mais e mais e mais, porque essa palavra é a verdade, essa palavra funciona. Isso já era noite, irmãos, e eu fui dormir ainda com aquele incômodo no meu joelho, e eu coloquei as mãos sobre o meu joelho e continuei orando, continuei declarando a palavra. E dormi a noite toda, e logo pela manhã, irmãos, ao acordar e levantar, irmãos, eu nem me lembrei daquela lesão no joelho. Eu simplesmente levantei e comecei a andar e comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer. E de repente eu me lembrei: uau, cadê a dor? E pude glorificar a Deus. Deus é fiel, a palavra do Senhor funciona. Curado, irmãos, curado. Já fui treinar no mesmo dia, no outro dia treinei também. Isso foi na quarta-feira. E glória a Deus. E quando eu cheguei para treinar na sexta-feira, o pessoal: ai, e aí? Estava curado, irmãos. E pude ali testemunhar: olha, fé funciona, a palavra de Deus é a verdade. Em Atos, no capítulo 19, 11, diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Através da vida de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Em Marcos 10, 27 diz: Jesus, porém, olhando para eles disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são
possíveis. Não há nada impossível para Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você, para que você medite. O que realmente você acha que é impossível para Deus? É a mesma pergunta que eu fiz no início. Você crê que para Deus nada é impossível? Qual é a situação na sua vida, irmãos? Como você tem passado? O que tem acontecido na sua vida? Será que o Deus que fez milagres antes não o faz mais? Não, irmãos, eu não creio nisso. Eu creio que o mesmo Deus que operou milagres através de Paulo, que Jesus fez tantos milagres e nos mostrou isso e nos deixou essa palavra, é o mesmo Deus que está operando milagres ainda hoje. O mesmo Deus que fez um milagre na sua vida no passado é o mesmo Deus que vai fazer milagre na sua vida hoje, no presente, e vai fazer no futuro. Deus não muda. Essa é a confiança que temos nele, irmãos. Ele não muda. Então, queridos, eu quero que você pense. Feche seus olhos e pense agora. Você tem vivido milagres? Se não, irmãos, esse é o momento de resgatar, de fortalecer a sua fé. Se você tem passado uma situação, uma circunstância difícil, irmãos, está na hora de declarar o milagre de Deus. Está na hora de declarar em fé. Em nome de Jesus, eu quero fortalecer a sua fé. Eu quero mesmo que essa palavra fortaleça a sua fé. Eu quero que essa palavra fortaleça a minha fé. Para que hoje e amanhã, irmãos, eu viva pela fé. O justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. A minha linguagem, a sua linguagem, irmãos, antes de qualquer coisa, é fé. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Então eu quero que você, nessa hora, ainda com seus olhos fechados, coloque a mão aí no seu coração, como uma atitude de fé. E eu quero orar pelo milagre na sua vida e na minha vida, porque eu creio, irmãos, todas as coisas nos são possíveis, todas as coisas nos foram dadas por intermédio de Jesus. A fé, irmãos, pode fazer coisas extraordinárias, trazer à existência aquilo que não existe. Em nome de Jesus, se você crê, então vamos juntos orar. Pai, eu creio, Deus, e eu oro pelos meus irmãos, cada um que está aí assistindo essa palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa agora manifestar, em nome de Jesus, oh aleluias, Espírito Santo, vai agora em cada lar, em cada coração, oh aleluias. Eu creio, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus que operou milagres e que opera milagres ainda hoje. E em nome de Jesus eu clamo, Pai, encontra os meus irmãos, em todas as circunstâncias que eles estejam passados, ó Pai, estejam passando ou passado, Pai. E Senhor Deus, traz a cura, traz a solução, traz o sobrenatural, Pai. Eu creio, Pai, em fé sendo gerada em cada coração, ó Pai, em cada lar, ó Pai. Fé sendo gerada a Tua palavra, ó Pai, inundando o ser dos meus irmãos e o meu ser também, Pai. Para que quando abramos a boca, ó Pai, realmente antes de qualquer coisa, venha a Tua palavra, venha aquilo que nós realmente cremos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca em cada coração. Anjos do Senhor vão agora trazendo a cura, levando a restauração, levando a ajuda, o suprimento, a provisão que cada um dos meus irmãos precisam. Pai, eu creio, Pai, que é da Tua vontade que nós vivamos, ó Pai, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é nosso direito, é nossa herança. E em nome de Jesus eu declaro, sejam curados, recebam o milagre, receba o sobrenatural de Deus na sua vida, hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor fortalece os que estão fracos, o Senhor liberta os que estão cativos, ó Pai, o Senhor cura os que estão enfermos. A Tua palavra, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, nos diz essas coisas e ela é a verdade. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Que o seu coração seja fortalecido por essa palavra, meu irmão. Continue a semear no reino de Deus. Amém? Continue a semear. Eu postei essa semana no grupo da igreja, sabe, irmãos, os irmãos lá do Tibete, os irmãos lá da Índia, do Butão, de Nepal, recebendo recursos, irmãos, enviados aqui da nossa comunidade. Eles sendo abençoados, eles fizeram um vídeo agradecendo. Glória a Deus, e também de outras igrejas, outros lugares que têm feito essa obra missionária. Vamos continuar, irmãos, realmente a
colocar as nossas sementes, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, no reino de Deus, na vida das pessoas. É para isso que estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa viver o sobrenatural de Deus e viver em fé, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês.